Pronto, vamos prosseguir então com a nossa aula de sociologia. Aqui está. Peraí, deixa eu pôr. Eu estou apresentando, né? Isso. Você está apresentando. Então, continuando. Indivíduo ou grupo, né? Indivíduo ou grupo. E aí, essas pessoas têm que ter, na democracia, eu falava das comunidades LGBT, os grupos quilombola, indígena, portadores de necessidades especiais, portadores de comorbidades, eles pagam imposto que nem todo mundo. Por que que eles não podem ter direito a se expressar, etc., a expressar sua individualidade dentro do grupo, né? Tá? Então, a democracia deve garantir o bem comum. A democracia, enquanto sistema político, deve garantir que todos tenham seus direitos individuais respeitados. Tá? Ó. Então, os direitos individuais devem ser assegurados. Ninguém pode ser alvo de discriminação de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Tá? Bom, e aqui vem duas perguntinhas, né? A coletividade deve prevalecer ou a liberdade individual? Ou as duas, né? Ou as duas, tá? Quer dizer, embora a gente, às vezes, não, você fala, pô, não gosto de tal pessoa, mas ela tem direito de existir, ela tem direito de se manifestar, ela tem direito de acessar os bens sociais, né? Não há motivo para que isso não aconteça. Existe uma saída para essa relação tensa entre indivíduo e sociedade? É isso que a sociologia tenta encontrar. Uma saída para a relação entre o indivíduo e a sociedade. Tá? Para começar a fazer essa divisão aqui, né? Ó, individualismo e individualidade. O camarada que é individualista, vamos de trás para frente, o camarada que é individualista, esse cara aqui, ó, vocês devem conhecer alguém assim. É sempre o outro, né? Nunca somos nós. Vocês devem conhecer aquele cara que só se preocupa com ele mesmo, né? Aquele cara que vive só para ele. Aquele cara que fala, ajuda o fulano. Eu não, que rapaz, ele que lute, né? Ele que se vire, ele que dê os pulos dele, né? O cara que é egoísta. Ah, eu me virei, ele também tem que se virar. Olha lá. Então, isso aqui gera uma incompatibilidade com aquela ideia aristotélica do início, né? De que o homem é um ser social e que tem que conviver com a diversidade. Tá? Tá certo, pessoal? Ó, vocês conhecem alguém que seja assim? Né? Nós todos estamos ficando assim, né? Estamos nos isolando, estamos atomizando as nossas relações. Agora, individualidade todos têm, né? Individualidade todos têm, certo? Muito bem. A individualidade é que faz de nós seres humanos únicos, né? Cada um com a sua própria história, cada um com seus anseios, cada um com a sua forma de enxergar o mundo, né? Na sua originalidade, unicidade, particularidade. Você tem que ter sua individualidade. Você não pode se anular em relação ao grupo. O que você não pode ser é individualista, ser egoísta, não se preocupar com mais ninguém, tá? Achar que você é a Coca-Cola do deserto, a picanha do rodízio, não é assim não. Bom, essa mulher foi primeira-ministra da Inglaterra durante muito tempo, né? Margaret Thatcher, tem até um filme sobre ela, Margaret Thatcher, né? Ela deve estar lá fazendo companhia para o Satanás agora. Ela dizia, não existe essa coisa de sociedade, o que há e sempre haverá são indivíduos. Então, ela que foi primeira-ministra da Inglaterra e que durante muitos anos mandou num país importantíssimo, né, seu ponto de vista econômico, social, cultural, que exporta seus valores, a Margaret Thatcher defendia isso. Que não tem sociedade, o que tem são conjuntos de indivíduos que tomam suas decisões
visando o seu próprio bem-estar e, se Deus quiser, se tudo der certo, né, a sociedade se beneficia disso, tá? Então, quer dizer, essa ideia de que o individualismo é muito forte, né, ele é também defendido, né, por pessoas poderosas como era a Margaret Thatcher, tá? Então, ela não via solidariedade em nada, ela via decisões individuais. Bem, entrando agora na parte mais teórica da nossa aula, nós temos aí a questão do pensamento social, né? Esse pensamento social vem evoluindo já há bastante tempo, né? Desde lá do grego, né? Olha, Platão, filósofo grego, discípulo de Sócrates, ele escreveu um livro fundamental chamado A República de Platão. E nesse livro ele nos fala como seria o mundo ideal, a república ideal, né? E ele diz que a república ideal não pode ser governada pelos guerreiros, não pode ser governada pelos agricultores, não pode ser governada pelos trabalhadores, pelos artesãos, tá? Porque cada um deles tem uma limitação. Quem deve governar são os filósofos, que são as pessoas mais sábias da sociedade. E aí ele defendia uma sofocracia, o governo dos sábios, o governo dos filósofos. É claro, ele era filósofo, né? Então ele defendia o governo dos filósofos. Foi, é claro, um escrito que corresponde à época dele, né? Quando Atenas, a cidade dele, já estava em crise. Tá? Isso nós vamos ver lá em filosofia. Depois, lá na Idade Média, retomando o platonismo, nós temos outro escritor, Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. Nesse livro ele dizia que a cidade diz, né, que a cidade de Deus é uma, mas é dividida em três, como é a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que na cidade de Deus alguns lutam, alguns rezam e alguns trabalham. Vejam que a cidade de Deus de Santo Agostinho é um reflexo da sociedade medieval, né? Dividida em nobreza, clero e servos. Então ele dizia que aquela sociedade ali era a representação da cidade de Deus, portanto não poderia ser modificada, já que Deus é perfeito, né? Deus só faz coisas perfeitas, não caberia ao homem mudar o arranjo que Deus fez. Bem, e aí nós vamos século XV, Maquiavel, século XVI, XVII. No século XVIII surgem os escritores iluministas. E esses iluministas, eles têm uma ideia. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Espera aí, deixa eu me achar aqui. Tem alguém querendo entrar? Não, cadê? Não. Bom, esses iluministas, então, eles nos trazem uma ideia de que o povo tem o poder, que o poder emana do povo e que nenhum poder deve se concentrar nas mãos de uma só pessoa. Rousseau, com a noção de vontade geral, de consenso, John Locke, lá no século XVII, com a divisão em dois poderes, do liberalismo, Montesquieu, defendendo a divisão em três poderes, como é até hoje, né? Executivo, legislativo e judiciário, tá? Pois bem, esses caras fornecem a base intelectual para essa dupla revolução que faz surgir a sociologia. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa, uma revolução de caráter político, que inclusive nós vamos estudar esse ano ainda, vai provocar lá o fim da monarquia francesa com a morte de Luís XVI na guilhotina, né, do último rei francês absolutista, vai promover uma mudança significativa nos costumes, etc. Você deixa de ser súdito, subdito, e passa a ser cidadão. Todos são iguais perante a lei,
uma lei igual para todo mundo. Quer dizer, você se torna sujeito de direitos. Não é porque você não nasceu numa família de nobres que você não tem direitos perante a lei. Desaparecem os privilégios de sangue de nascimento. E a outra revolução é a revolução industrial. Essa provoca uma mudança gigantesca na forma, por exemplo, de organizar o tempo. Tempo vira dinheiro, tempo é dinheiro. Antes os calendários eles eram baseados nas estações do ano, né? Na época da colheita, na época da semeadura, não sei. Agora não. Você conta minutos, segundos, né? Com a passagem das pessoas do campo para a cidade, as pessoas passam agora a viver mais próximas umas às outras, e isso provoca um problema seríssimo. Quem não tem vizinho chato, né? Quem não tem vizinho chato, tá? Aqui no Natal, aqui no bairro no Natal, nós tivemos um cara que fez uma rave. Ele começou num dia e acabou no outro, né? 9 da manhã, 3 horas da tarde do dia seguinte, ele ainda estava com música alta, etc. Então, a proximidade provoca isso, né? É só ver também como a proximidade provoca problemas dentro do modelo que nós estamos vivendo agora, né? Como os relacionamentos estão em crise, todos os relacionamentos, pai, filho, irmão, irmã, marido, esposa, né? Namorado, namorada, porque um relacionamento é feito de ausências e de presenças, né? E está havendo um desequilíbrio agora. É preciso que tenha ausência para você sentir saudade, etc, etc. Isso não está acontecendo. Você só está tendo a presença. E aí os defeitos da pessoa ficam mais evidentes, né? O novo acerto da divisão de tarefas, tudo isso é complicado. A nova visão do filho dentro do capitalismo, né? Os custos de formação de um filho numa sociedade urbana e industrial acabam provocando também mudanças, né? Os casais antes tinham muito mais filhos, agora tem menos. Por quê? Né? Porque um filho custa caro. Vamos falar sério, você colocar um filho para competir no mercado com chance quando ele se tornar adulto, custa caro. Escola particular, aula de balé, aula de piano, aula disso, aula daquilo, inglês, enfim, é caro. Oportunidades de viagem, de visita não sei aonde, tudo isso custa muito, o que faz com que os casais tenham cada vez menos filhos. Até que os casais pensem simplesmente em não ter filhos. E até que as pessoas pensem a não formar mais casais, né? Então, são mudanças que acontecem a partir lá da Revolução Industrial, né? Em que você, dentro da cultura, passa a ver, por exemplo, o outro como um concorrente seu. Esse cara aí é meu concorrente, eu e ele vamos prestar para engenharia. No dia do vestibular eu vou furar o pneu do carro dele. Entendeu? Para ele não ir. Tá? Para poder entender esse conjunto de mudanças políticas, de pessoas que reclamam, de pessoas que querem exercer seus direitos, que não aceitam calados tudo que o governo faz. E essa nova sociedade surgida da industrialização e agora dessa, por exemplo, agora essa nova relação que nós temos, surge essa nova sociedade que é essa nova ciência, perdão, que é a sociologia. Ela surge para tentar dar respostas a esses problemas, tá? E aí começam a aparecer as escolas sociológicas, né? Eu coloquei 3 escolas sociológicas aí para a gente conhecer rapidamente, lá do século XIX. A primeira delas, o positivismo de Augusto Comte, que dizia que todas as sociedades passam por determinadas fases na sua evolução. Então, nós temos a fase fetichista, a fase teológica politeísta, a fase monoteísta, que é a que nós estamos, e a fase científica opositiva, né? E aí, nessa fase, na fase científica opositiva, a ciência resolve todos os problemas da humanidade. É a aplicação do método científico na análise dos problemas sociais. Esse é Augusto Comte, que influenciou muito no Brasil.
Nossa bandeira, por exemplo, está lá escrito ordem e progresso. É parte do lema dos positivistas, né? Os positivistas diziam o amor como princípio, a ordem como método e o progresso como objetivo, tá? Então, amor, ordem e progresso. Ah, tem um beija-flor aqui. Ai, que lindo. Ai, meu Deus, o beija-flor. Ai, que lindo o beija-flor, gente. Vocês não podem ver, né? Que tá aí virado a câmera para mim. Ele tá doidão aqui. Foi embora. Bom, então, o beija-flor passou. Que eu falava? Ah, sim, do Augusto Conte. E ele também dizia que a sociedade deve mudar, mas não deve mudar de uma maneira violenta. Ela deve evoluir. Não deve haver revolução. Tem que haver evolução. Tá? Essa ideia foi seguida pelo evolucionismo social do Herbert Spencer, que pega as ideias do Darwin, de evolução das espécies, que é dessa época daí, né, de adaptação e tal, do século XIX, e tenta trazer essas ideias do Darwin para o campo social. E, de novo, né, ele nos fala que toda a sociedade vai evoluir positivamente. Toda a sociedade vai melhorar, né? A melhoria tem que ser contínua, tá certo? Até que toda a sociedade se torne já desenvolvida. Então ele pega as ideias do, do Darwin, né? E também uma continuidade lá com outras cores da ideia do Comte. Né? As revoluções não devem acontecer, certo? O que tem que acontecer é uma evolução natural das sociedades, como acontece com as espécies. E o terceiro é o determinismo. Esse aqui é um imbecil, né? O Hippolyte, francês, ele diz que o que determina os seres humanos são a raça, o meio e o momento. Então, se você progride ou não progride, é porque a sua etnia é uma etnia que tem tendência ao progresso ou não. Ele até dizia que pessoas que vivem em lugares mais quentes tendem a progredir menos, e pessoas que vivem em lugares mais frios tendem a progredir mais, o que não corresponde à verdade, né? Basta ver os esquimós, por exemplo. Eles vivem no lugar mais frio da Terra, eles deviam ser, já deviam estar viajando no tempo, mas não é isso que acontece. Isso é uma desculpa, né, para que os europeus de zona temperada pudessem legitimar o seu domínio sobre nós que vivemos na zona tropical, né? Então, essas teorias dele foram todas elas, até porque elas têm um conteúdo racista, xenofóbico, muito forte, elas acabaram sendo, graças a Deus, né, abandonadas. Embora você ainda ouça, é claro que não no meio de cientistas sérios, né, mas aí no meio de pessoas desavisadas, idiotas, que acreditam que a Terra é plana, você acaba ouvindo umas bobagens parecidas com isso, né? Usando aí a etnia da pessoa como, ou o lugar que ela vive, como justificativa para uma coisa ou para outra, tá? Então, o determinismo é só para vocês saberem que ele existiu, né? Que ele existe enquanto teoria e que ele é lá do século XIX e nós estamos no século XXI. Para fechar, eu trouxe aqui os caras que nós vamos estudar mais, né? Os três porquinhos. Marx, Weber, faltou uma vírgula aqui, né? Espera aí um pouquinho, pessoal. Deixa eu pôr uma vírgula aqui. Os marxistas vão ficar bravos. Pronto. Marx, Weber e Durkheim, né? A santíssima trindade da sociologia. Esses caras trouxeram para nós tudo o que todos os outros sociólogos escrevem a partir deles, praticamente, né? Então, a principal obra de Karl Marx é o Capital, a principal obra do Durkheim, As Regras do Método Sociológico, e a principal obra de Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E eles nos trazem, não se preocupem, nós vamos estudar muito esses caras, vamos estudar bastante,
O Marx nos traz a noção de classe social, luta de classes. O Weber, ação social, historicidade, culturalismo. E o Durkheim, a ideia de que é possível entender a sociedade a partir da aplicação de princípios científicos, como a estatística, por exemplo. Tá? Então, é possível criar perfis, etc. Então, esses três caras vão ser aí a base, né, muito forte dos nossos estudos ao longo desse ano. Marx, Weber e Durkheim. Não esqueça esses caras. Professor, você é marxista? Não, não sou. Eu sou, aqui, ó, weberiano, tá, pessoal? Eu acredito nos escritos do sociólogo alemão Max Weber, né? Um cara muito importante, tá? Então eu me filio mais à linha weberiana de atuação, tá bom? Quando vocês estiverem com o material, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios das aulas das páginas 6, 7, 8 e 9. Na segunda-feira que vem, nesse nosso encontro, nós vamos corrigir os exercícios dessas páginas aí, tá? 6, 7, 8 e 9, tá bom? Então, a teoria começa lá na aula 4, página 4 e 5, e os exercícios estão nas páginas 6 a 9. Peço que vocês façam, deixem feito bonitinho, que segunda-feira que vem a gente vai corrigir, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma coisa que não ficou clara? Alguma ameaça? Não. Tranquilo? Tá. Uhum. Então, amanhã nós nos encontraremos novamente na primeira aula, tá? 7 horas da manhã, aula de filosofia. Então, nós vamos ter nossa aula de filosofia amanhã, às 7 horas da manhã. Tá bom? Até amanhã e namastê. Tchau, professor. Até amanhã. Amanhã, Pro. Tchau. Tchau, professor.